E aí, galera tricolor, torcedores do time da fé, finalmente estamos gravando um vídeo com a vitória tricolor, graças a Deus, ao Luciano e ao Tietê, e também, por que não, ao grande Gonçalo Carneiro, que calou a nossa boca, fez uma bela partida, anos-luz ao que o maravilhoso Pablo, que era melhor não ter falado isso, mas enfim, o São Paulo foi a Porto Alegre ontem e, contrariando todas as expectativas, começou perdendo e conseguiu a virada sobre o Grêmio. Mas antes, não posso deixar de lembrar, agradecer todo mundo que entrou aí no canal no último vídeo, curtiu, comentou, passou para a galera. E lembrando a você, sempre curtir também o nosso canal, aí, os Rasgutins, ativar o sininho para quando a gente fizer os vídeos você ver em primeira mão. E também, claro, entrar lá no Instagram do Rasgutins, que é o @Rasgutins. Vai achar facilmente. Todos os dias a gente está colocando notícias do São Paulo. E hoje tem uma notícia em primeira mão, hein? Daqui a pouquinho a gente fala o São Paulo contratando um jogador por empréstimo até o final do ano. Mas vamos logo deixar de papo furado. E hoje a mesa está mais leve, né? São Paulo ontem foi ao estádio do Grêmio, que sempre é complicado, há um bom tempo que São Paulo não ganhava lá, e conseguiu uma vitória heróica, né? Com um jogo confuso no final, jogo até os quase 60 minutos, enfim. Falando rapidamente sobre o jogo, eu achei que o São Paulo fez um primeiro tempo razoável, primeiro tempo bom até certo ponto. Se não tivesse tomado o gol, acho que o São Paulo teria feito um primeiro tempo bom, mas infelizmente aconteceu aquela falha novamente, que sempre acontece. O São Paulo dá os gols para os times adversários, né? Mas no segundo tempo, quando a gente achava que ia voltar um time modorrento, um time já morto, né? Muito pelo contrário, o time entrou ligado nos 220 volts mesmo, criou boas oportunidades, conseguiu a virada, poderia ter feito mais e melhor, né? No segundo tempo, o São Paulo sofreu muito pouco. Né? Sofreu muito pouco. Então, eu gostaria de deixar aqui, já falei um pouco das minhas menções honrosas dos jogadores, vou passar já para vocês falarem também, mas eu gostaria de falar que o Gonçalo Carneiro surpreendeu a todos. Foi um jogador que, além de ter 2,5 metros de altura, eu achei que um jogador rápido, habilidade não é o forte dele, mas ele tentou algumas coisas, fora aquele toque de calcanhar ridículo, mas enfim, quase foi digno de um diplominha, daqui a pouco a gente fala sobre Horrível. isso. Mas ele fez uma boa partida, prendeu os zagueiros do Grêmio, que também não era a zaga titular, mas não quero nem saber disso, né? Achei que ele jogou bem o Tietê, eu achei que achou um posicionamento bem interessante. O Daniel Alves no segundo tempo também jogou bem, né? Eu achei que o São Paulo e o Luciano não precisa falar que isso aí é chovendo molhado, né? O Luciano todo jogo, é impressionante como ele vestiu muito bem a camisa do São Paulo, né? E detalhe, eu nem me tocava, mas ontem eu vi que ele está um gol da artilharia do campeonato. Ou seja, ele pode ser o artilheiro sim do campeonato. E faz Sem quanto bater tempo que São pênalti. Paulo Sem bater pênalti. sabe? Então, há quanto tempo que São Paulo não tem um artilheiro de campeonato? Ou mesmo ali brigando. Então, assim, o Luciano merece todas as honras por qualquer coisa que São Paulo consiga nesse Campeonato Brasileiro. O Luciano precisa receber. Não vou falar em aumento de salário, porque o São Paulo também está numa draga de salário desgraçada, né? Não tem Mas tira dinheiro. Mas, 10% de cada enfim, jogador e dá para ele. poderia tirar 10% do 10, né? Isso poderia tirar tranquilamente e dar para ele. Com Fácil. certeza. Mas, enfim, gostaria de saber aí, principal, começar pelo Tu, né? Falasse um pouquinho aí desse jogo do São Paulo, que. Ufa, amigo! No intervalo estava todo mundo criticando e acabamos o jogo hiper felizes. E detalhe, ainda com chances de título, matematicamente falando. Tu, o que você achou do jogo dessa vitória do São Paulo de virada sobre o Grêmio? Fala galera, boa noite. Lu, Betão. Cara, desbloqueamos a fase de 2021. Eu acho que, enfim, desbloqueou a fase. Eu acho que tava difícil, né? Não tinha começado o ano pra gente ainda. Falando do jogo de ontem, cara, assim,
me surpreendeu realmente o jogo de ontem. Eu acho que a postura, como a gente estava conversando até, né, durante o dia e tal, a postura que a gente esperava do time há alguns jogos atrás, por que foi mudar essa postura só ontem? Podia ter mudado, né, contra o Ceará, contra o, sei lá, Curitiba, a gente teria mais pontos, né? Não, resolveram mudar essa postura ontem. Mas eu acho 3 pontinhos. Eu acho que assim, foi um jogo legal. Eu gostei do que eu vi. Eu esperava realmente que isso acontecesse em algum momento e ontem parece que aconteceu. A gente viu um time mais aguerrido, um time querendo a vitória, um time brigando por cada bola. Porém, o que aconteceu ontem, eu acho que não pode camuflar todo o vexame que a gente passou com esse time. Então, não é porque ganhou ontem que se tornou um bom time. Ainda é um time extremamente limitado, é um time com peças muito complicadas, né, com todas as suas limitações. É um time que, você vê, a gente está falando que ontem fez um jogo aguerrido. A gente não sabe se o próximo jogo vai ser assim. Então, eu acho que tem as suas limitações. Então, por um lado, a gente fica contente de ter visto isso. Por outro lado, a gente não sabe se isso continua. Então, não se pode apagar tudo o que aconteceu até agora, né? Não vamos cobrir, não é bem assim. Falando da coisa boa, né? Falando do jogo de ontem, então, falando da coisa boa, eu acho que alguns pontos são aprendizagens para todo mundo e são positivos. O que você já falou, Gonçalo Carneiro, eu acho que ninguém esperava. O cara tem as suas limitações, o cara ele é grosso, mas ele briga em cada bola. Toda bola ele tá brigando, ele tá lutando, ele tá disputando, totalmente diferente daquele morto, daquele Pablo. Então, o sangue toda bola ele tava em cima. Se ele não dominava, ele pelo menos atrapalhava, ele corria. Incomoda, né? Impressionante. E eu acho que isso contagia. É o que eu falei para vocês não sei se no vídeo ou na própria conversa nossa. O São Paulo não tinha quem contagiasse o time. Só tinha o Luciano, coitado, brigando sozinho. Todo jogo o Luciano brigando sozinho. Então, não, eu acho que ontem o Carneiro ajudou a contagiar. Ontem era o Luciano e o Carneiro. E aí a gente viu o que deu depois. A gente viu, né, o Reinaldo dando um baita de um carrinho lá no final do jogo que quase arrancou a perna do cara. É isso aí, não é bater, não é, mas tem que jogar sério. Entendeu? A gente viu o Volpe em determinado momento, e acho que isso também muda, jogar sério. Se o São Paulo tivesse jogado sério outros jogos, também não tinha perdido. Por que não fez isso contra o Ceará? Aquela bola idiota, por que não fez isso? Não, a bola ontem vinha para ele, sabia que, ó, não vou arriscar, vou meter um bico nela lá para frente. Gente, é simples. Jogar futebol é simples. São os caras que complicam. E outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que são 2 pontos que eu acho que me chamam muita atenção. Gonzalo Carneiro e o Tietê nessa posição mais próxima do que ele jogou no jogo com o Atlético Mineiro, que ele também jogou bem, né? Mais na frente. Avançado, né? Mais avançado, porque, gente, não dá pro Sara. Hoje pro Sara não dá. É um moleque, é promissor, pode vir a jogar, mas hoje sem chance. Ele mata o time, é uma lentidão absurda. Então ontem o jogo fluía mais. Caía no Tietê, tocava, você via que o jogo fluía. Então eu acho que parece que sem querer, como sempre, né? Graças aos cartões, parece que se encontrou um time, não vou dizer um time melhor, mas um time mais brigador, um time mais rápido, mais aguerrido. Eu acho que é essa linha que o São Paulo tem que seguir até o final do campeonato. Acho que todo mundo gostou do que viu, então acho que é essa linha que tem que seguir. Depois do final do campeonato, aí é outra conversa, aí a gente pensa o que vai fazer. Mas com o que tem, são esses jogadores, e a gente quer, se almeja alguma coisa até o final do campeonato, eu acho que é essa linha que tem que seguir. Então vamos torcer para que seja dessa forma. Eu queria fazer um adendo também, que assim, a gente esqueceu, mas acho que alguém ia falar da entrada do Galeano. Porque assim,
Os Sim, dois sim. jogos que o menino entrou, ele entrou e eu não achei. A gente sempre espera um cara meio com medo, né? Ele foi pra porrada, ele Inclusive, apanhou ontem. levou porrada. Apanhou. Ele apanhou ontem, mas assim, ele não abaixou a guarda, ele foi pra cima. Foi interessante que no jogo contra o Ceará, ele jogou mais à direita. Ontem ele estava mais para a esquerda. Então, assim, eu achei uma versatilidade muito interessante isso, né? Sim, Eu achei que o Galeano ele merece uma menção honrosa, tá entrando aos sim. poucos. Eu acho que daqui a pouquinho ele entrou com personalidade. Isso é bem bacana, hein, Lu? O que você acha? Eu achei que demorou, né, para dar chance pro menino. Eu sempre pedia rapidez, né? Há tempos que eu acho que faltava rapidez pro time. E o Diniz perdeu a chance de ser campeão brasileiro, né? Tava tudo na mão dele. A diretoria acabou demorando para trocar também, faltou um pouco de um poder de decisão, né? Mas a gente entende porque teve aquele problema aquela vez com o Aguirre também, que trocou, então é complicado. Mas agora não adianta mais. Mas se tivesse trocado um pouco antes, a gente estava brigando pelo título, porque como vocês falaram, o Beto falou no início aí, com tudo que a gente fez errado, a gente luta pelo título. Ontem eu fiquei assim muito fodido foi quando eu vi a escalação do Vitor Bueno, cara. Ó, pode ser que daqui esse cara dê certo no São Paulo, ele dê certo em outro time, mas no momento é totalmente inviável, tem que ser descartada a possibilidade do Vitor Bueno e até a final desse brasileiro. Depois eu não sei. Entrada de Vitor Bueno e de Pablo no time. Pelo amor de Deus, deuses do futebol, oriente a cabeça desses caras. Eu fiquei revoltado ontem. Aí tomou gol, já fiquei muito puto, fiquei fudido, xinguei o Visoli. O pessoal até no grupo aí, o Du e o Tu, o Visoli não tem culpa, eu já rasguei. Falei que não tem culpa, então, pô, se vocês acham ele bom, põe ele lá de auxiliar do Crespo, eu não vou mais assistir essa porra, só que não adianta, você fica assistindo. Aí até falei assim no grupo, né? Eu falei, ó, agora não adianta tirar, agora deixa esse cara até o fim. Mas chegou no intervalo, tirou, você entendeu? Então, eu acho assim, eu até fui injusto com o Bisoli, né? É nítido que ele melhorou o time, né? O que ele fez? Ele simplificou. Exato. Ele está jogando o simples. O Volpe está quebrando, um gol saiu da quebrada de bola dele. Eu acho que não tem que toda hora ficar quebrando, mas tem que sair jogando quando dá para sair e quebrar quando tem que quebrar. O São Paulo precisava jogar mais sério, né? São Paulo precisava jogar mais sério. Quebrar é uma possibilidade também, amigo. Sim. Correr menos riscos. Uma coisa que joga sério, isso mesmo. Sim. Uma informação, até aproveitar e pedir desculpa para os dois aí, pro Du e pro Tu de ontem, que eu fiquei muito puto, né? Mas assim, no dia do jogo é complicado fazer análise. Depois, no outro dia, com mais tranquilidade, você vê que assim, o Visoli ele tá fazendo coisas legais, mas pelo amor de Deus, Visoli, pelo amor de não inventa no próximo jogo de querer pôr Pablo no lugar do Carneiro, hein? Não inventa, deixa, não mexe. Nem pode, deixa, né? Nem tem coragem de fazer isso. E o seu Vitor Bueno é queimar a substituição. Ele queimou a substituição ontem, entendeu? Não dá. O cara não tem gana. O cara tanto faz para ele. Ganhar, ganhou. Agora, tem técnica? Tem, mas não dá. Infelizmente, não dá. E uma informação que a gente acaba sabendo depois que nem eu fiquei sabendo depois que o Diniz saiu, acho que foi no canal foi o Arnaldo Ribeiro falou, cara, assim, o que acontece? O Diniz, ele tinha 14 jogadores, né? 14 jogadores, ele não dava chance, ele não gosta de jogador forte. Ele só tinha 14. Isso. Ele só tinha 14. Exatamente. Ele não gosta de jogador forte, ele não gosta de jogador rápido. Qual que era o treino dele? Segundo informação, ele hoje existe é muito comum hoje nos times de futebol o chamado reduzido, né? Que vamos imaginar aí, é um quarto do campo
e aí põe golzinho lá para quê? Exatamente para os jogadores em curto, em pouco espaço, tocar bem a bola, que é o jogo do Diniz. Tudo bem, importante, é válido, mas só que ele não treinava o campo, treinava muito pouco o campo inteiro. A informação é que quem está treinando muito, mas muito bem, porque o Visoli mudou, né? Agora o Visoli, ele treina no campo inteiro, consequentemente no campo inteiro facilita o jogador rápido, porque geralmente o jogador rápido ele não tem tanta técnica no espaço curto, né? Então são características. Então, se você também só treinar velocidade, também não vai dar certo. Então você tem que deixar todos trabalharem as suas características. Então, quem está treinando muito bem é o Rojas. Existe uma informação que o São Paulo está pensando em dar uma oportunidade para ele no Campeonato Paulista, fazer um contrato curto com ele, porque ele está treinando muito bem. E vai ser complicado por ele agora, porque até concordo com isso, porque o cara que veio de uma lesão, é complicado pegar os jogos agora, que é muita pressão, os jogos são mais difíceis. Eu acho que só contra o Botafogo, né? Que teoricamente não tem pressão, né? Para ele. Sim, né? Sim, mas pode ser que até deixe ele por causa de treinar mais, mas ele tá treinando muito bem. Então, acho que essa questão aí do Diniz ele não usou a característica dos jogadores. A gente sabe que o Trellis e o Carneiro são limitados tecnicamente, mas a gente precisava de embate, né? A gente precisava ir para a luta, a gente precisava de confronto, a torcida estava querendo isso, e o Diniz, infelizmente, ele não percebeu isso, né? O Carneiro foi muito bem ontem, até o Trellis achei que entrou com vontade, sim, né? Com certeza, sim. E o Galeano, o menino, merece oportunidade. Você vê, ele sofreu bastante falta, é um cara que tem uma característica de rapidez, né? Então, acho que é isso aí. Eu acho que o São Paulo poderia ter... Cara, esse título é uma judiação ter perdido, porque agora a gente olha e vê, né? Com tudo que aconteceu, ainda a gente tá brigando por esse título, porque tá difícil, né? É 99% de fé e 1% de chance. Mas eu acho que do jeito do que estava, né? Se a gente conseguir essa vaga aí que estava ameaçada aí, foi? Nós somos o time da fé, cara. Acabou. Exatamente. Se a gente conseguir essa vaga para Libertadores aí que estava até ameaçada e também pegar um pouco de moral para a chegada do Crespo aí, eu acho que as coisas podem engrenar. Agora, a informação é que o Crespo ele gosta muito de jogar com saída de bola e tal, e o Visoli tá pondo o time mais com a cara dele, com um time mais de luta, mais de garra, né? Bom, aí é um problema que fica para depois, mas eu acho que é isso aí. Uma das coisas também que eu achei ontem que mudou para outros jogos é que São Paulo ontem, salvo algumas exceções, ele ganhou muitas segundas bolas, sabe? Sim. Que tem retorno, alguém de São Paulo chegava. Alguém cabeceava para fora, o cara de São Paulo chegava. Sabe? Então isso aí passa por vontade. Né? Mas isso então, é posicionamento. Posicionamento os jogadores que você tem ali. Sim, assim, e também a vontade que foi demonstrada ontem, sabe? Sim, então Queria só falar, eu esqueci que anotei aqui, é sobre o Tietê, né? O Tietê, praticamente aí, a grande maioria esmagadora da torcida não gosta do Tietê, criticou muito o Tietê, mas criticou exatamente às vezes por culpa do próprio Diniz, que colocava o Tietê de primeiro volante. O Tietê não é nenhum craque, mas ele é útil, ele pode ser útil, jogando numa posição, ele dá dinâmica para o jogo, como tu falou. Na posição correta, se colocar na posição correta, ele dá dinâmica. Isso, um segundo volante, um pouquinho mais à frente, ele dá muita dinâmica. Teve uma hora lá que ele foi dividir a bola, ele vai de lado de pé, não é muita característica dele, ele é um jogador tecnicamente magro, não tem tanta força física e tal, mas até ele ontem eu achei que teve o jeito de comemorar o gol às vezes, cara. Já mostra uma postura diferente. A gente não quer que o Tietê vá para o pau, que divida uma bola, porque ele não tem nem característica física, mas é a questão da postura, cara. A postura às vezes fala muito para o torcedor que está assistindo. O torcedor não é tonto, sabe? O torcedor enxerga muito isso. O Du, e assim, a gente falou um pouquinho do jogo, quer dizer, São Paulo, eu também acho que
independente, óbvio que a gente vai torcer, a gente sempre acredita, desacreditando, mas acredita que dá, aquelas coisas assim. Fica fazendo na tabelinha, né? Dá 6-0 aqui, 1-0 ali e tal. Mas eu acho que, particularmente hoje, eu estou feliz pela forma que o time jogou. E assim, nós temos ainda 3 jogos para, de repente, consolidar que o time acordou e depois de consolidar, né? Assim, chega um novo técnico e é um novo campeonato. Mas dentro ainda desses 3 jogos, quais são as perspectivas aí que você vê para esses 3 jogos do São Paulo nesse Brasileirão? Então, Beto, bom, sobre o jogo eu concordo com tudo que o Tu e o Lu falou, basicamente foi isso mesmo, né? E em cima desse último jogo do Grêmio, a perspectiva que eu tenho é boa, sabe? Eu acho, também concordo com o Lu que no próximo jogo tem que manter o Carneiro, foi um diferencial, apesar da limitação, foi um diferencial na questão da atitude do time, da vontade, né? Então, assim, a minha perspectiva é boa no qual sentido? Eu acho que o próximo jogo é contra o Palmeiras, né? Sexta-feira, Sim. é mais ou menos o jogo contra o Grêmio. Palmeiras é um time de briga também, não é diferente, vamos dizer assim, de um Flamengo. Então, eu acho que o São Paulo tem que manter a postura de como jogou contra o Grêmio, vai ser meio uma guerra contra o Palmeiras, no bom sentido. Sim. E aí o São Paulo tem que entrar com esse grupo, eu acredito, Espírito sabe? Eu acho que do tem jogo que... de ontem, né? Exatamente o jogo de ontem, né? Então, Oi. Só um minutinho, só em cima do que você está falando, rapidinho. O grande problema do São Paulo na temporada é esse aí. É aí que o meu medo é isso, é de não manter o que tem que ser mantido. O jogo contra o Atlético Mineiro, um dos melhores do ano, o São Paulo jogou muito futebol e jogou com muita raça. Depois se perdeu nisso. Então, o meu medo é, será que vai conseguir manter essa postura? Pode ser que com o Visoli consiga, né? Espero, né? Meu medo é isso aí. Eu acho, Lu, que vai manter. Eu acho que, assim, até o problema do São Paulo foi não é se adequar ao adversário, mas ter um repertório um pouco maior, né? Por exemplo, eu tenho uma opinião que esse time que jogou contra o Grêmio, se ele jogar sempre assim, se jogasse um campeonato inteiro assim, a gente não chegava em 10º. Eu acho que tem que ter um repertório maior. É que agora era um time para administrar uma vantagem, que nem fez. O resultado contra o Grêmio foi atípico. Vencer o Grêmio lá não é fácil. Né? Agora, bom, já passou, né? Enfim, os outros jogos aí que a gente já cansou de falar. Contra o Palmeiras, eu acho que se ele manter essa atitude, e eu acredito que o Palmeiras, né, voltou do desastre lá no Mundial. Normal. Do passeio no Então, Catar? exatamente. Eu acho assim, eu vejo como um lado positivo para o São Paulo. É a hora do São Paulo, o Palmeiras talvez vai se desguarnecer de alguma forma que ele vai querer mostrar alguma coisa, né, Só que eu também não sei, eu não sei quando que é a final do Palmeiras. Se o Palmeiras vai jogar com o time titular ou com o time reserva. Vai Eu jogar acho São com Paulo o é time titular, titular, é isso? Eles outro vão domingo. Essa semana, né? Eles vão reserva domingo. contra o Curitiba. É o Contra o último São Paulo, eles vão domingo com o titular. É o último Então, domingo de fevereiro. então eu acho que o Palmeiras titular e o São Paulo, como jogou contra o Grêmio, vai dar um jogo similar. E eu acho que o São Paulo tem boa chance. Contra o Botafogo, Beto, para mim, contra o Obrigação. Botafogo, qualquer time que jogar tem que vencer, sabe? Não tem essa de estilo, pelo amor de Deus, é uma obrigação que... Agora, eu acho que contra o Flamengo, jogar só desse jeito aí que jogou contra o Grêmio não dá. Tem que ter mais repertório, tem que jogar tudo que pode, não só com a vontade. Tem que ter... E eu acho que o exemplo para mim, vocês falaram do Tietê, né? O exemplo para mim é o Flamengo. O Flamengo não tem um jogador no time inteiro com característica de pegada. Não tem ninguém. Só que o time está jogando com atitude. Os caras têm habilidade e atitude. Então, se o São Paulo igualar a atitude, tem que brigar na habilidade também, senão vai ficar ver navio, sabe? Porque eu não acredito que o Flamengo vai perder o tanto de gol que perdeu nos 3 jogos contra o São Paulo. Convenhamos, perdeu muito gol contra o São Paulo, né? Então, o São Paulo deu muita sorte contra o Flamengo. Com exceção do terceiro jogo, que eu acho que o São Paulo jogou muito bem até, né? Principalmente.
Mas o São Paulo tem que acertar. Então, eu acho que não. Por isso que eu acho que essa questão do repertório contra o Palmeiras e contra o Botafogo, legal jogar igual jogou contra o Grêmio. Para mim, se jogar contra o Flamengo, ele tem que pensar um pouquinho ali. A gente tem que jogar um pouquinho diferente. Não que voltar nas características do Diniz, mas segurar um pouco o jogo ali, porque o Flamengo vai partir em cima do São Paulo. E o São Paulo não tem característica de contra-ataque. Você tem que ficar um pouco com a bola, senão você vai sofrer muito. Principalmente se uma vitória der o título para o Flamengo, né? Exatamente. Eles vão para cima. Sim. Por um lado bom, né? Porque daí tem jogo. Não, Beto, é o último jogo também, né? Mais do que o São Paulo, eu acho que contra o Flamengo vai ser, entre aspas, um franco atirador no sentido da qualidade do time do Flamengo, né? Mas se o São Paulo vencer o jogo do Palmeiras e do Botafogo, de certa forma ele retomou, ele garantiu o lugar entre os 4 na Libertadores, né? E a gente vai ficar falando que perdeu o campeonato pelos outros jogos, porque perder para o Flamengo é normal, não é uma coisa... não é um desastre. Não é um desastre, exatamente. Mas tem a possibilidade também do Flamengo já vir com tudo definido já, depende do próximo jogo, né? Exatamente. Perder, acabou. Exato. Depende do próximo jogo. Então, quer dizer, acho que para o São Paulo vale a Libertadores. O São Paulo tem que manter entre os 4. Acho que isso é importante. Para o São Paulo, o mais importante são os 2 próximos jogos. Palmeiras e Botafogo. Se ele ganhar os 2 jogos, ele está na Libertadores. Aí pro último jogo, cara. Aí aí deixa rolar para ver o que dá. Aí joga com o expressinho. Joga sem pressão, né? Na verdade. Válido. Não, é que eu até ia colocar no sentido de que a perspectiva, né, desse final vai meio que de encontro com a perspectiva do novo técnico também, né, Beto? Que é justamente esse o próximo assunto, né? Que o Crespo realmente fechou aí, né? Acho que foi sexta, não foi? Acho que foi sexta, né? Que anunciou. Sexta-feira. Acho que foi sexta-feira. Enfim, fechou mesmo. A gente passou o final de semana um pouco mais tranquilos com relação ao técnico, né? Eu reitero o que eu falei nos últimos vídeos aí, que eu confesso que eu não conheço muito bem o trabalho do Crespo, nem na verdade, nem o trabalho do Crespo, nem dos outros postulantes aí, possíveis técnicos que veicularam na imprensa, né? Só que daí a gente começa a ver mais vídeos e informações. Eu vi que, assim, eu vi alguns jogos, né, do Defensa e Justiça, né? E principalmente o jogo que fez a final contra o Lanús, que foi 3-0, assim, o Defensa deu um chocolate no Lanús. Jogou uma partidaça, assim, era para ser 6, 7, e jogando muita bola, jogando no campo do adversário, 3 zagueiros, um zagueiro plantado no meio, 2 mais abertos, que nem o Bruno Alves e o Arboleda, só que seria teoricamente o Luan, mas no meio, marcando. Os 3 não saíam, chegava no meio de campo e parava. Por quê? Para não ser surpreendido com contra-ataque, né? Então, assim, e o time lá em cima, assim, e outra coisa que eu achei muito interessante do Crespo, ou melhor, do Defensa e Justiça, que é coisa do técnico, óbvio, é que, assim, bem diferente do Diniz, onde os zagueiros iam para agredir, né? Que ele falava agride. Os zagueiros iam para agredir, só que o meio-campo e o ataque ficava muito distante, ficava lá quase dentro da área. Pelo menos que eu vi algumas coisas do Defensa e Justiça, que nem falei, era o time do Crespo, então entendo que seja a forma de jogo dele. Que o meio de campo vem também para municiar, sabe? Não é o zagueiro que arma, não é o Bruno Alves que vai armar o jogo. De repente vem, independente das peças, mas pensando nas peças que ele tem hoje, Armando. Exato, aí não dá, né? Então, assim, de repente o Daniel Alves vem, o Tietê vem, o Igor vem, sabe? Com mais... E os dois laterais, tipo ponta lá, entendeu? Então, eu gostei muito, assim, do que eu vi. É óbvio, que nem eu falei para vocês, que me parece, pelo que eu vi, que a média de idade do time do Crespo lá era muito pequena, era muito baixa. O pessoal era muito jovem. O time corre muito. Sabe? Então, assim, imagino que para o São Paulo vai ser um pouco mais ou menos
nessa situação, né? Ele vai tentar ter alguns jogadores novos também, né? Então eu queria um pitaco rápido aí, começando pelo Duque, foi o que finalizou, falando um pouquinho do Crespo, e cada um fala um pouquinho, porque eu acho que é um assunto importante que todo mundo quer falar sobre o novo técnico, né? Num jogo rápido aí, o Crespo, Du. Então, Beto, só um lance rápido sobre o que você falou do Defensa e Justiça, né? É. Eu estava pesquisando algumas Caindo coisas minha também cadeira aqui. de Minha uns cadeira tá caras caindo, que... né? Cuidado, hein? Cuidado com o Diniz. De uns caras que conhecem um pouco o futebol sul-americano, e o que eles haviam comentado? O time do Defensa e Justiça, apesar de ser um time pequeno, é um time muito organizado. Diz que tem um centro de treinamento, não sei se é um time para meio que para fazer jogador para vender, mas diz que é muito organizado. E quem montou muito o time do Defensa e Justiça foi o Bekaceg lá, Bekaceg. Aí ele saiu, foi pro Racing, né? Time maior, e Sim. o Crespo entrou. Só que daí eles contrataram o Crespo também, já pensando em manter que tem uma identidade o time, vamos dizer assim. E o Crespo até demorou um pouquinho para se ajustar, porque teve o lance da pandemia, etc. e tal. E mais no final da Copa Sul-Americana, que até o jogo que você colocou aí contra o Lanús, né? Que deu a cara do Crespo mesmo. Que, vamos dizer, ele conseguiu acertar, colocar as ideias dele, né? O que eu li, assim, sobre uma dificuldade talvez que ele tenha no São Paulo, né? Que ele tem que lidar bem aí, que é a questão da falta de intensidade, que é isso que a gente estava falando do time do Defensa e Justiça, jovem, é muito rápido, né? E o São Paulo está faltando um pouco de intensidade, talvez a idade, o esquema, pode ser que o treino ele consiga ajustar isso. E diz que um ponto muito chave do time deles é a questão da recomposição defensiva, né? A recuperação pós-perda de bola. Então, você tem que ser muito rápido. E é aí que eles, vamos dizer, tem uma dúvida com relação ao Daniel Alves, ao próprio Reinaldo, porque o Reinaldo ele é muito bom para atacar, mas é muito ruim para defender, para recompor isso, né? Então, como seria, né? A zaga do São Paulo é lenta, né? É lenta, o Bruno Alves com o Arboleda é lento, né? Então, como que ele teria que trabalhar essa questão dos jogadores que ele vai ter à disposição e implantar essa filosofia de jogo dele, né? Que ela é parecida com o Diniz, mas pelos comentários ela é um pouco mais ampla, principalmente nessa questão não só da forma ofensiva, mas também da recomposição defensiva e não ficar só com aquela saidinha lenta desde o goleiro lá, sabe, Beto? O que eu estou pesquisando, mais ou menos, é com relação a essa questão aí do probleminha dele com relação à característica dos jogadores. Tá, entendi. E Lu, você tem alguma outra informação ou só opinião sobre o Crespo? A opinião, acho, no momento, eu acho que meio complicado, assim, para mim, né, meio um pouco difícil de falar, porque eu acho que ele é mais uma aposta do que uma realidade, é um técnico muito novo com um trabalho muito curto. Mas, diante da falta de opção, acho que também não dá para exigir muito. Eu só acho que tinha que ser um técnico estrangeiro mesmo e sempre quis um argentino. Então, não, é isso aí a respeito do Crespo. O que eu tenho de informação é que a comissão técnica dele, ele tem um auxiliar que conhece muito bem o mercado sul-americano. O que eu ouvi falar é que São Paulo não vai trazer muito jogador estrangeiro, né? Imagino que vai ser contratações pontuais, né? 1 ou 2 argentino, pode ser. O preparador físico é muito bom, muito bom. Isso aí é importante. São Paulo, nos últimos anos aí sofreu com isso, né? E o time dele é um time muito, muito intenso, um time que Falaram corre que é o demais. melhor da Argentina, né, Lu? Falaram que Eu ouvi falar. o melhor. Eu ouvi falar também. E o time dele é um time muito intenso, por isso que é um time novo. E aí também é o que o Du falou, né? Então pode ser que tenha um conflito aí, porque o São Paulo é um time um pouco mais velho. Eu não sei o que ele vai fazer. Enfim, eu acho que às vezes é questão de ajuste.
mas o preparador físico é muito bom, ele tem um analista de desempenho também que é muito bom, e gosta de jogar com 3 zagueiros, mas não necessariamente os 3 são os zagueiros. Ele pode trazer um volante para jogar ali, né? E abrir 2 zagueiros, o volante jogar no meio. O Diniz fazia muito isso já, né? Isso é um pouco normal já. Hoje, no maioria dos times fazem isso, né? O volante vem e os 2 zagueiros abrem. E porque é lógico que o meio-campista tem mais técnica do que o zagueiro. Não acredito que ele vai. Não sei se ele vai pôr 3 zagueiros, não. Pode ser que jogue com meio-campista. Ele gosta de time. A diferença é que ele gosta da saída de bola, mas a diferença do Diniz é que ele gosta de um time mais rápido e mais intenso, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que vamos ver, vamos esperar para ver. Eu acho que se o Bisoli conseguir entregar para ele um time com mais confiança, já vai ajudar, porque a preocupação estava na falta de confiança. E uma coisa que poderia atrapalhar muito a vida do Crespo é se o São Paulo caísse nessa maldita pré-Libertadores, que vai ser terrível e atrapalhar muito o trabalho dele. Então é essencial o São Paulo ficar entre os 4. Por aí ele começa o trabalho um pouco mais para frente. O Tui, sua impressão sobre o Crespo? O Lu tava falando aí, inclusive eu tava dando uma pesquisada aqui, não encontrei o que eu tava procurando, mas eu queria falar 2 coisas assim da contratação, do processo de contratação do Crespo e do Crespo, coisa rápida. Com relação ao Crespo, realmente é uma aposta, e as informações que eu tenho, que eu estava vendo, a estatística dele não é boa, ele tem muito mais derrotas do que vitórias, então ele já tem uma estatística, mas enfim, ele também, o cara Ele tem... trabalhou com time pequeno também, né? Time pequeno, e se eu não me engano, ele não tem 100 jogos como treinador, para vocês terem uma ideia. A carreira dele, ele tem, se eu não me engano, 85 jogos. Então ele tem muito mais derrota do que vitória. Apesar que estatística não significa muita coisa, né? Vamos ver aí daqui para frente. Uma coisa que eu gostei, e eu queria, como o Lu falou, eu também queria um treinador argentino, e que eu acho e que eu espero é que ele traga a raça argentina para o São Paulo. Eu espero isso. Então é isso que eu queria, por isso que eu queria um jogador, um treinador argentino. Eu não era a favor do Ángel Ramírez. Minha primeira opção, apesar de não conhecer muito bem o trabalho de nenhum dos dois, mas por ter mais tempo de trabalho e tal, eu preferia o Esquiloto do que o Crespo. Mas eu acho que o Crespo ainda é uma boa opção. Então gostei da contratação dele. Eu ouvi alguns jornalistas argentinos falando sobre o trabalho dele, e uma informação que vai um pouquinho diferente do que vocês passaram aí agora, que eu vi um dos jornalistas falando isso, é que ele tem um time que toma muitos gols. Muitos gols. Então ele é um time ofensivo, é um time rápido, só que é um time que toma muitos gols. Então ele precisa tentar, o próprio jornalista falou isso, talvez com o São Paulo ele precisa tentar ter um time mais equilibrado. Inclusive os 2 jornalistas que eu vi falaram que o time do Crespo não é um time equilibrado. É um time de ataque, é um time de toque de bola, é um time rápido, mas que toma muitos gols. Então é uma coisa aí para a gente ficar atenta, para a gente ficar atento aí, né? Mas vamos lá, São Paulo é São Paulo, né? Então o que dá certo, às vezes dá tudo errado no São Paulo, o que dá errado, o São Paulo vem e dá certo. Então vamos esperar coisas boas aí do Crespo. Eu espero coisas boas. E só que eu queria, só para finalizar rapidinho, que eu falei que eu queria falar do processo de contratação do Crespo. Todas as mídias que eu vi, todas, estão elogiando extremamente o processo que o São Paulo tomou na contratação do Crespo. Um processo de empresa, de entrevista, de análise, de mostrar para o técnico o que o São Paulo pode oferecer para ele, e ele, em contrapartida, mostrar para o São Paulo o que ele pode oferecer. Então foi um processo muito elogiado, eu não sei se vocês já viram, eu não tinha visto isso ainda, um processo dessa forma no futebol brasileiro, pode ser até que tenha ocorrido, eu não vi, mas eu acho que isso já é óbvio, né?
mas já é um reflexo da gestão Júlio Casares. Então a gente parece que a gente começa a ver aí também na parte administrativa, diretoria e tal, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Então eu acho que a gente nos traz boas esperanças aí para 2021 ou para os próximos campeonatos aí. Eu acho que talvez esteja no caminho certo. Porque a probabilidade, né, teoricamente, ela diminui um pouco de você errar. Porque você já fala o que você quer, você ouve o que pode oferecer, fala, cara, é diferente de você ir lá e falar, não, quero contratar o Dudu, pago tanto, você vem para cá. Exato. Então, é o que a gente espera, na verdade, né? E como eu falei no comecinho do vídeo, é uma notícia de primeira mão, né? Que, na verdade, quando esse vídeo for ficar público, né? Na verdade, todo mundo talvez já não seja mais primeira mão. Já não seja primeira mão, mas agora a gente acabou de saber, quem está gravando uma segunda noite isso, né? Que o Bruno Rodrigues, né? Parente aí do nosso cronista aí, Luciano Rodrigues, tô brincando. O Bruno Rodrigues da Ponte Preta foi contratado por empréstimo até o... o nome já ajuda. Foi contratado por empréstimo até o final do ano. Então, é uma notícia assim, que é o primeiro reforço, basicamente. Parece que teve até a chancela do Crespo aí, né, Du? Você falou que teve a aprovação dele. Teve aprovação dele, Beto. É um empréstimo até dezembro. Ele tem 23 anos, estava jogando na Ponte. Fez 11 gols na Ponte na Série B, 12 tem opção assistências. De compra, Du? Empréstimo com opção de compra? Tem opção de compra. São Paulo está com opção de compra. E tinham 10 clubes atrás dele, porque eu estava vendo que a Ponte estava correndo muito atrás para procurar renovar com ele, né? Mas acho que empresário tal achou melhor vir para São Paulo, né? Ele joga pela ponta, né? Tem driblador, né? Veloz e jogador de lado de campo, que é uma das coisas que a gente estava falando muito que faltava, né? Então acho que vai ser mais uma opção para o Crespo, não só de nome, né? Mas também de posicionamento, de ataque, né? Que vem aí, traga as boas vibrações do eterno Luiz Fabiano, né? Que se não faça tantos gols quanto o Fabiano, fabuloso, pelo menos nos ajude e saia daqui, né? Quando sair, saia como ídolo, que o Luiz Fabiano, mesmo não tendo ganhado tantos títulos assim, né? Com certeza é um cara que se doava pelo São Paulo e acho que a grande maioria da torcida gosta muito e lembra dele com muito carinho. Dava até umas voadoras. No Paulista podia ter um ataque da Ponte aí, né? Ter esse menino aí, o Luiz Fabiano no Paulista, seria legal, hein? Olha, há essa possibilidade, né? Mas, então, pois é. O que marcou o Luiz Fabiano foram os gols e a voadora inesquecível. Contra o River Plate, exatamente. E agora chegamos no momento crucial desse programa, desse vídeo, aliás, desse vídeo aqui do canal, que é a escolha semanal do Diplominha, né? Que eu acredito que ontem a gente teria candidatos ao Diplominha. Diplominha, lembrando a galera aí, que é aquela jogada bizarra, aquela jogada bizonha, aquela jogada ridícula que algum jogador faz, principalmente do São Paulo, que sempre faz, né, infelizmente. Né? E quando tem no mesmo jogo Igor Vinícius, Carneiro, que tudo bem, ele jogou bem, mas quando tem ele, Carneiro... Assim, e deu uma honra ontem, ele escapou pelo forro ontem. Então, quando tem esses jogadores, certeza que vai ter diplominha. Só que, apesar da grande vontade, né, dos jogadores em receberem diplominha da semana, a gente vai ter que dar um passinho atrás e pegar na penúltima rodada o nosso... Du, explica melhor, porque você tem mais o dom da palavra diplomática, vamos dizer assim. Ô Beto, então, o diplominha dessa semana, né, cara, eu acho que foi unânime, né? Porque não é que a gente passou na frente do cemitério, de nada, certo? Mas fez uma grande lembrança uma homenagem para os coveiros, né, cara? Os coveiros aí, certo? E até teve uma galera que curte a gente aí que até sugeriu, né? Então bateu com a nossa ideia. E dessa vez aqui o diplominha vai para o nosso querido, né? O nosso arqueiro, o nosso reclamão, o nosso, como é que fala?
viúvo do Diniz, o Volpe. Galã do Instagram. Galã do Instagram. Olha aí, Beto, não sei se dá para ler. O canal Rasgutins concede a Thiago Volpe o título de coveiro tricolor pela pichotada de tentar driblar o atacante, que inclusive é um nome bonito também, né? O Léo Chu, no jogo contra o Ceará, no dia 10 de fevereiro de 2021, e assim enterrar de vez a pequena chance que o São Paulo tinha de conquistar um título depois de 8 anos. Parabéns, seu Thiago Volpe, pela bela jogada, nosso coveiro tricolor, né? Mas assim, eu tenho só uma vírgula aí nesse diplominha que eu concordo 100%, mas temos ainda 1% de chance de chegar a esse título. E quando se tem 1% de chance, nós somos o time da fé, a gente tem 99% de fé que há possibilidade. Eu tô sentindo a participação do Rudines aí. Eu acredito. Apesar do Thiago, né? Apesar do Volpe, né, Beto? Como é que é aquela música? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, viu, Volpe? Então, assim, ontem, se bem que ele tentou também, né, naquele soco ridículo que ele deu na bola, sobrou para o Diego Souza, bateu, ele fez uma bela defesa, né? Tem que falar a verdade, mas ele também ali que tá complicado, sabe? Enquanto ele não pegar um outro pênalti, a gente vai ficar ainda. Quem sabe, né? A lembrança é forte. Quem sabe o São Paulo ganhe do Palmeiras, goleie o Botafogo e ali contra o Flamengo ele pegue um pênalti, São Paulo ganhe e seja campeão. Aí, que nem diz um amigo meu, eu recebi hoje, se o São Paulo ficar campeão, eu vou tatuar o rosto do Visoli no meu braço, entendeu? Aí já é demais, mas enfim, né? É certeza que não vai ser campeão, né? Sabe que o futebol é do céu ao inferno em questão de segundos, né? Exatamente, sabe? Então, o nosso diploma... E amanhã a gente publica no Instagram isso aí, tá? Depois me passa que a gente publica no Instagram. E também lembrando que no Instagram a gente vai começar semanalmente, provavelmente, colocar fotos dos grandes ídolos, né? Do São Paulo Futebol Clube, ídolos de agora, ídolos... Não sei se a gente tem ídolo agora, né? Mas enfim, os últimos ídolos, os grandes ídolos, né? Aqueles antigos que a gente não viu jogar, mas a gente sabe que foram craques e marcaram o nome com essa camisa, né? Então, e para a gente finalizar também, durante essa semana só a galera fica ligada que a gente vai colocar vários no Instagram. Mas hoje eu queria colocar um ídolo que eu sei que vai ser um ídolo repetido, mas ontem eu lembrei desse cara aqui, ó, no último vídeo, acho que alguém falou do Serginho Chulapa. E ontem, vendo o Carneiro, eu lembrei muito do Serginho Chulapa. Foi falado muito isso. O jeitão canhoto, grandão, magrelo, meio destrambelhado, corre meio esquisito. Mas, enfim, que ele encarne o Serginho Chulapa e faça os gols. Come muito arroz e feijão ainda. Não, com certeza. Mas, assim, me lembrou. Então, eu relembro hoje no Serginho Chulapa, que é um cara que sempre representou, né, o tricolor. Com certeza. E o seu, Lu? Seu ídolo? O meu, eu acho que eu estou muito nesse perfil de raça, né? Se a gente tivesse essa raça aí nos últimos jogos, a gente já seria campeão. Acho que faltou muito isso. E como a gente tem um problema crônico aí na lateral direita, né? Entra um, sai outro, entra o Rofran, entra o Igor Vinícius, uma hora joga bem, a gente não sabe quem que é a unanimidade ali. Às vezes os dois jogam bem, às vezes os dois jogam mal. Eu vou lembrar de um baixinho, cara, raçudo pra caramba, que ganhou 2 campeonatos paulistas no São Paulo, ganhou 2 brasileiros. O último, em 91, ele entrou no último jogo. O Tele não queria colocar, daí em Bragança colocou, porque parece que os caras foram pedir para pôr. É o Zé Teodoro. O baixinho era sacudido, velho. Aquela lateral ali, ele não era fácil passar o baixinho, não. Veio lá do Goiás, se não me engano, ele é goiano, e resolveu o problema nosso aí por muitos anos. Zé Teodoro. Logo vai aparecer no Instagram, Zé Teodoro. E o Du? Qual o ídolo? Ai, Beto, eu vou ter que recorrer nos ídolos. Porra, cara.
sabe essa coisa aí do sonho dos 3 jogos aí? Então teve uma época que a gente tinha jogos difíceis e a gente, não adianta, a gente recorria a ele, cara. Raí. Precisava do cara para juntar habilidade e raça, sabe, cara? Quando tinha que ter raça, o cara dava carrinha, e quando tinha habilidade, ele salvava a nossa pele ali, cara. Infelizmente, a gente não tem ninguém nem com o mínimo de perfil dele. Então, se o Raí pudesse encarnar alguém ali nesses 3 jogos, acho que o fardo seria mais leve para a gente tentar, pelo menos, terminar dignamente o campeonato, cara. Raí, meu ídolo. Valeu. E tu, qual que é o ídolo de hoje? Cara, eu preciso conversar com o Lu, que a gente precisa se acertar. Quando eu não escolho o dele, quando eu escolho o dele, ele escolhe o meu, aí tá complicado. Eu tinha pensado no Zé Teodoro, cara. Não De verdade. acredito. Então preciso Sempre vim combinar com com o 2 Lu na antes. manga. Mas como eu também tenho sempre 2 Eu na tava manga, na manga. como eu também tenho sempre 2 na manga, e aí pensando nessa questão de, né, realmente de raça e tal, que acho que é o que a gente vem procurando há muito tempo, sem muitas delongas, quando eu falo em raça, eu vi ontem a pichotada do nosso amigo Arboleda, que o cara sobe e vai cabecear para frente e cabecear para trás. Gente, assiste o jogo do Dario Pereira. Dario Pereira, meu ídolo. Fantástico. Só isso. Dom Dario. Dom Dario. Dom Dario. Esse... Só isso, só. Bom, o Dario que logo também vai estar no nosso Instagram lá com o ídolo, com algumas informações, né? E eu acho que ninguém se tocou, mas a gente normalmente grava esses vídeos, né? Às segundas-feiras. E na segunda-feira que vem jogarão São Paulo e Botafogo. Então nós poderemos aqui ser a primeira gravação de um pós-jogo, né? Ou mesmo ainda finalizando, assistindo o jogo no final, começar a gravar o vídeo, se Deus quiser. Vai depender muito do resultado. Se não ganhar, eu não me atrevo a gravar. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Se de repente 6 pontos. Fale, Lu. Porque vocês virão, se perder, vocês virão um Luciano totalmente diferente do que está aqui. Com 2 pessoas e uma só. Agora, olha lá. Ontem foi para mim. Ontem você mereceu. Ontem foi. É que não dá para pôr o áudio aí, se colocava o áudio aí pra você ouvir. Mais alguma coisa, amigos? É isso aí, Beto. É isso só aí. Isso, né? Bom, gente, queria agradecer aí a todos vocês, o Lu, o Du, o Tu também, né? Por mais esse papo bacana. E falando para todo mundo aí, curtir o canal, passar para os amigos, comentar, né? Que isso é mais importante. E também acompanhar a gente lá no Instagram, que a gente está sempre passando muitas informações. E acredito que o Bruno Rodrigues já deve estar lá no Instagram. Se não está, daqui a pouquinho já vai estar saindo. E a gente vai sempre passando informações em primeira mão para todo mundo. No mais, obrigado por curtir mais esse vídeo, por assistir mais esse vídeo. E a semana que vem a gente está aqui esperando muito os 6 pontos para ainda estar lutando com 1% de chance. Se Deus quiser, a gente vai estar aí lutando muito. Valeu, galera! Até a próxima semana. Sempre! Valeu, galera! Vamos lá, São Paulo! Valeu. Vamos lá! Vamos, São Paulo! Valeu! Boa semana a todos.